A história de Enoque, o homem que caminhou com Deus e não provou a morte. Enoque foi uma figura de destaque, marcada por sua justiça e integridade imaculada. É amplamente reconhecido como o homem que andou com Deus e foi, assim, arrebatado aos céus, sem experimentar a morte física. Antecessor de Noé, Enoque é lembrado por sua inabalável fidelidade e por ser um dos poucos privilegiados a serem diretamente conduzidos à presença divina. Descendente direto de Adão, Enoque foi o sétimo patriarca. Uma liderança respeitável entre o povo de Israel. Apesar de sua ancestralidade notável, os registros sobre sua vida são escassos, destacando apenas sua reputação de retidão diante de Deus. Sobre sua infância e juventude, nada se sabe. No entanto, a partir dos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, e após o nascimento de seu filho, permaneceu andando com Deus por mais 300 anos, gerando outros filhos e filhas. Comparado aos líderes da antiguidade, Enoque viveu uma existência relativamente breve. Apenas 365 anos. De sua linhagem surgiria Noé, o construtor da arca, destinado a salvar-se do grande dilúvio. O ponto mais notável da história de Enoque encontra-se na passagem bíblica que declara: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ponto. Outras traduções registram: não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, ou não apareceu mais, pois Deus o tomou. Este arrebatamento evidencia que Enoque, por sua vida piedosa e sua caminhada íntima com Deus, foi levado diretamente ao convívio celestial. Mas o que significa andar com Deus? No caso de Enoque, significa que ele foi um homem justo, compassivo e sempre disposto a obedecer à vontade divina. Semelhante a ele, Noé é descrito como um homem justo e íntegro em sua geração, que também andava com Deus. Através dos atos de Noé, temos uma ideia do que implicava andar com Deus no contexto dos grandes patriarcas de Israel. Embora a história de Enoque seja curta, ela o coloca entre os grandes heróis da fé, tal como Noé, reafirmando seu bom testemunho e sua assunção aos céus. O que sabemos sobre Enoque é o suficiente para compreendermos que ele agradou a Deus em tudo, razão pela qual foi chamado à glória eterna. Apesar de sua vida relativamente breve para os padrões da época, seu exemplo de fidelidade é profundamente marcante. O que aprendemos da vida de Enoque? A história de Enoque ensina-nos sobre o valor de uma vida em comunhão íntima com Deus. Ele foi um exemplo de integridade e fidelidade, a ponto de ser reconhecido como alguém que andou com Deus. Sua trajetória nos demonstra que é possível viver conforme a vontade divina, mesmo em um mundo imperfeito. Ela nos lembra que a verdadeira recompensa para aqueles que buscam a Deus com sinceridade não reside na longevidade ou nas posses materiais, mas na promessa de vida eterna junto ao Criador. Outro aspecto central é a confiança na soberania de Deus. Enoque não almejou o reconhecimento humano, mas viveu para agradar ao Senhor, mostrando-nos que a verdadeira medida de sucesso não está na aprovação dos homens, mas na de Deus. Enoque oferece-nos ainda uma esperança singular: ele foi arrebatado, sem provar a morte. Este fato simboliza a promessa de que aqueles que caminham fielmente com Deus possuem um futuro seguro além desta existência terrena. Pontos a destacar sobre Enoque. Lista de 4 itens. Comunhão com Deus. Enoque exemplifica uma vida de profunda intimidade com o Senhor, refletindo o que significa ser um verdadeiro adorador. Vontade divina. Sua vida ilustra que seguir a vontade de Deus confere sentido e satisfação à existência humana. Ponto. Aprovação divina. Enoque priorizou agradar a Deus, ensinando-nos que a aprovação celestial é infinitamente mais valiosa do que a humana. Vida eterna. Ao ser arrebatado, Enoque simboliza a promessa de vida eterna para os fiéis, consolidando sua esperança em Deus. Fim da lista. A história de Enoque reforça a importância de uma comunhão íntima com Deus e o compromisso de viver de acordo com sua vontade. Ele é um exemplo extraordinário de devoção e confiança no Senhor. E sua história atesta o poder de uma vida plenamente dedicada a Deus.
Dois Enoques na Bíblia. É interessante notar que há dois personagens com o nome Enoque nas Escrituras. O mais conhecido é o Enoque da linhagem de Sete, antepassado de Noé, que foi arrebatado. Entretanto, há também um Enoque, filho de Caim, citado cronologicamente antes. Caim, o homem que matou seu irmão Abel, deu o nome de Enoque a seu filho, chegando até a fundar uma cidade com o mesmo nome. Sobre este Enoque, filho de Caim, as informações são escassas. Ele teve um filho chamado Irade, e através de sua linhagem, chegou-se a Lameque, que declarou ser tão maligno quanto o próprio Caim. Embora a menção a este Enoque seja breve, percebemos que ele descende de uma linhagem marcada pelo afastamento dos caminhos do Senhor. O livro apócrifo de Enoque. O arrebatamento de Enoque era um tema amplamente conhecido no período antigo, mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sua popularidade deu origem a várias lendas e mitos, alguns dos quais chegaram a ser registrados no Alcorão. A partir disso, surgiram textos apócrifos atribuídos a Enoque, como o Livro de Enoque, incluído entre os escritos pseudoepígrafos. No entanto, embora estas histórias tenham circulado amplamente, o que realmente importa é o que nos foi revelado nas Escrituras Sagradas. Enoque nos deixou o exemplo claro de que, para estarmos ao lado de Deus, é necessário caminhar com Ele.